o Pablo Marçal aí, já estão praticamente todos lá no YouTube lá. Eles não estão É, mais só no Insta, né? Tá no Google, no YouTube, porque é menos instável, né? sim, com certeza, também concordo. E acaba que aqui no Instagram, por exemplo, as coisas parece que elas acontecem da forma que eles querem. Eu estou, por exemplo, fazendo algumas campanhas do livro e tudo mais, só que, cara, não entrega do jeito que entregava. Não dá para entender. É. Então, isso que é o que eu fico assim, porque é muito incerto. Você faz um trabalho, tal, você produz conteúdo, tal, e você fica refém do Instagram, no caso, para liberar o conteúdo, né? Então é complicado isso. É, praticamente você fica refém mesmo da plataforma, não tem o que fazer. Então, a ideia é manter, né, o Instagram e tal, mas procurar outras alternativas onde a gente tem uma liberdade maior. Como as pessoas dizem, a gente fica aqui, na verdade, o Instagram está construindo um terreno alugado, né? Então É aqui a verdade. gente vai construindo. Na verdade, dentro de todas as plataformas a gente está construindo em terreno alugado. Mas aí vem a importância da gente pegar o e-mail, o telefone, o nome dos clientes, É, porque daqui a pouco talvez isso aqui não funcione mais. com certeza. Mas enfim, vamos Verdade. lá. O que é a ideia aqui, Gustavão? Basicamente, a ideia é, eu tô gravando essas aulas todas e eu subo elas inclusive para o YouTube. Depois eu mando para o e-mail da galera que está inscrita na semana, na jornada do resultado e tudo mais, Legal, que do massa. empreendedorismo. Então, todo o conteúdo que a gente faz aqui, ele fica gravado, eu subo ele para o YouTube e depois eu disponibilizo para essas pessoas. Aqui em cima, no link, na minha bio, lá a gente tem o linkzinho agora, que é o link da página do meu livro, e no final da página você encontra lá a inscrição da jornada do resultado. Que são 7 semanas, então a ideia é fazer 7 semanas de aulas com 5 especialistas em cada semana, e esses especialistas, eles basicamente falam de áreas diferentes. Então, eu trouxe aqui a Semana da Saúde e trouxe especialista da saúde. Essa semana a gente está falando de empreendedorismo, então eu estou trazendo especialistas, né? Pessoas que têm empresa, igual você, que tem... O seu negócio Laboratório veterinário. é um laboratório. Eu estava confundindo, cara. Eu não sabia se era um pet shop ou se era um laboratório que faz um trabalho diferente. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais pra gente. Qual que é a diferença dos dois? Mas enfim. Então a ideia é a semana de empreendedorismo, depois eu venho falando de saúde ou de família, de networking, e vou trazendo pessoas aqui também para abordar mais esses temas. Mas a Legal. pergunta inicial, nós vamos fazer assim, tem bem um roteirinho, e eu faço aqui basicamente 6 perguntas para você que nós vamos seguir como se fosse uma entrevista. Então é bem simples, bem tranquilo. A ideia é pegar um pouco do que você sabe, entender esses processos e talvez depois transmitir isso para outros locais. Então, cara, eu sei isso, beleza. Agora eu vou levar isso para outras pessoas através do que você conhece. Então, talvez as experiências do seu negócio levar para o meu negócio, as experiências do seu negócio levar para o negócio de outras pessoas. Então, basicamente isso. Com certeza. Porque, pelo que eu estou conversando com os empresários aqui, Gustavão, é, as, a, é sempre basicamente a mesma coisa, sabe? Então, assim, o empresário, o dono de academia, ele sofre igual o dono de uma padaria. Então, as dores dos caras, as dificuldades, os desafios no ramo empresarial, no empreendedorismo, é basicamente o mesmo, entende? Sim, sim, com Então, certeza. primeiro, me fala aí quem é você, o que que você faz, como é que é o seu trabalho, me conta sobre você aí. Legal, legal. É interessante você falar isso daí, porque o que eu tenho aprendido muito hoje com pessoas fora do meu ramo, tá? E adaptado coisas que eu aprendo lá fora para o meu negócio. Então, essa troca de informações é muito importante. Muitas vezes a gente que é empresário, principalmente a gente que é um profissional, por exemplo, de uma área muito específica. Você da educação física, eu
na veterinária, um dentista, um médico, um advogado. A gente fica muito ligado ao nosso negócio, né? E aí você fica preso numa bolha ali sem ver outras oportunidades, outras saídas, criar outras soluções para o seu negócio, avaliando e aprendendo com outras pessoas, com outros profissionais, com outros mercados. Então, isso aí é extremamente importante, essa troca de informações. Meu nome é Gustavo, né? Sou médico veterinário. Eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem duas empresas. Uma empresa é o laboratório veterinário, um laboratório de análises clínicas. E aí você falou, poxa, a diferença e tal, né? O que acontece? Por exemplo, dentro da veterinária, o veterinário ele tem várias e várias áreas onde ele pode trabalhar, onde ele pode empreender. Se fosse para separar em algumas grandes áreas, assim, a gente poderia separar, por exemplo, grandes animais, pequenos animais, área de saúde pública, área, talvez, deixa eu ver, de animais silvestres. Então, existem várias e várias áreas. Área de alimentação e por aí vai. Quando eu comecei quando eu me formei, na verdade, não quando eu me formei, antes de me formar, durante a faculdade, eu aprendi, eu comecei a gostar muito de cavalo. O que eu tinha, na verdade, de conhecimento da veterinária, antes de entrar na faculdade, é o que a maioria das pessoas, eu acredito que tem. O veterinário, ou ele cuida de cachorro no pet shop, ou ele vai para a fazenda. E, na verdade, a atuação do médico veterinário é muito maior que isso. E quando eu entrei na faculdade, eu entendi, eu descobri esse mercado, esse mundo muito gigante que é a veterinária. Então, todo alimento, por exemplo, que chega na mesa de uma pessoa, que chega na mesa de um consumidor, alimento de origem animal, ele obrigatoriamente passou por uma inspeção de qualidade de um médico veterinário, para certificar que aquele produto não vai fazer mal para a pessoa, para a sociedade, né? Livre de contaminação, livre de doenças e por aí vai. Então, é uma atuação muito grande. Quando eu descobri tudo isso, eu fui para a área de cavalo. Eu gostava muito e tal. Comecei a atender cavalo e o que eu conhecia de cavalo, na verdade, era o cavalo de fazenda. Aquele cavalo que a gente vai para o campo, tocar o gado e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri um outro mundo do cavalo, que é o mundo do cavalo atleta, do cavalo de esporte. Cavalo de competição, de alto rendimento e tal. E eu gostei demais, me apaixonei e decidi trabalhar nessa área. Paralelamente a isso, no final da faculdade eu conheci minha esposa e ela fazia residência na área de patologia clínica, que é a área de análises clínicas. Quem trabalha dentro de um laboratório de análises clínicas é formado em ou medicina, ou biomedicina, ou medicina veterinária, com especialização em patologia clínica, né? Ou farmácia, tal, e tudo por aí vai. E ela estava nessa residência, fazendo a especialização, e a gente, depois que a gente se casou, praticamente um ano depois, tivemos a oportunidade de abrir o nosso laboratório. Um ano não, acho que 2 anos, se eu não me engano. 2 a 3 anos que a gente tinha se casado, a gente teve a oportunidade de abrir o nosso laboratório. E aí eu conciliava a minha rotina de veterinário de campo, indo para os aras, para as fazendas, atendendo o cavalo, com a rotina administrativa do laboratório. Eu sempre gostei muito eu sempre tive uma veia mais empreendedora, sempre gostei de comunicar, de falar. Eu sempre vendi, né? Vendi desde os 12 anos de idade, eu vendo as coisas. Então, eu tinha mais essa facilidade. A Marina, ela é muito técnica, então ela ficou com a parte técnica e eu fui mais para a área administrativa, clientes e tudo mais. E aí, daí, então, surgiu o laboratório. Hoje, nosso laboratório já completou 7 anos. A gente funciona dentro de uma estrutura que é uma parceria com vários outros veterinários. Então, existem vários profissionais lá dentro, cada um na sua área. Então, tem a área de diagnóstico por imagem, por exemplo, raio-x, ultrassom, tomografia e tal. Tem a área da cirurgia, então faz vários tipos de cirurgia. Tem ortopedia, tem oftalmologia, tem a UTI, tem várias áreas e nós somos responsáveis pela área de laboratório de patologia clínica. O nosso trabalho é um trabalho de prestação de serviços para outros veterinários. Então, por exemplo, você tem um pet, você tem um animal, você leva na tua clínica, no teu pet shop, onde você tem o seu veterinário de confiança, ele avalia, faz o primeiro atendimento
E aí, se ele julgar necessário fazer um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina, um exame de hormonal, o exame que ele julgar necessário, ele encaminha para a gente esse animal, entendeu? Então, esse é o nosso atendimento. A gente, teoricamente, não atende diretamente o cliente final. Uhum. Então, você faz a análise química, um laboratório de análise química e o outro laboratório, na verdade, de atendimento. Ah, tá. Vamos lá. Boa, boa. Esqueci da última parte aí. A outra empresa, na verdade, ela surgiu tem pouco tempo. Ela começou como uma ideia de negócio há 3 anos atrás e nesse ano ela realmente virou uma empresa, que é o Empreendivet. O Empreendivet veio da necessidade onde eu visitava muitos clientes e eu via da dificuldade desses clientes em gerir o negócio deles, em empreender no negócio deles. Eu via a dificuldade também que eu tinha de buscar informação dentro do mercado veterinário voltado para empreendedorismo, pessoas que atuavam na área, que entendiam de empreendedorismo, de gestão de negócios, gestão de finanças, gestão de pessoas, tal. E isso tinha um déficit muito grande. Então, o Empreendivet veio justamente por isso. Aí a gente criou um evento, começou com um evento de empreendedorismo voltado para veterinários. Esse evento teve uma repercussão muito grande. Tiveram várias pessoas de outras áreas participando. Então, tiveram profissionais de educação física, tiveram profissionais da biologia, advogados, várias outras pessoas que encontraram com a gente uma oportunidade de aprender sobre empreendedorismo. Porque o que a gente fala sempre é que, assim, o profissional, independente da área que ele escolhe para se formar ou para trabalhar, ele foca muito na parte técnica, na questão técnica. Então, se a gente pegar, por exemplo, um professor de educação física e ele foi trabalhar com crossfit, por exemplo, como vocês, o cara vai focar muito na questão técnica, em aprender todas as técnicas, todos os exercícios, quais são as melhores técnicas que estão usando agora em tal lugar. Ele vai sair, ele vai fazer um curso de crossfit, ele vai fazer um curso disso, ele vai fazer um curso daquilo. E ele acha que ele, fazendo isso, ele vai se tornar um profissional reconhecido, um profissional de sucesso e tudo mais. Só que a gente sabe que hoje o que faz um profissional de sucesso é muito mais são muito mais as soft skills, por exemplo, outras habilidades que ele precisa desenvolver do que somente a habilidade técnica. A habilidade técnica dele é extremamente importante. Por obrigação, ele precisa ser um bom técnico. Mas não é ser um bom técnico que vai levar ele a ter 20, 200, 500 alunos, 5, 6 boxes de cross, 4, 5 clínicas veterinárias, ter agenda lotada para atender todos os dias. O que vai fazer ele ter essa agenda lotada, ou ele ter vários e vários alunos, é a habilidade dele de se comunicar com o cliente, é a habilidade dele de liderar a equipe dele, é a habilidade de vender o produto dele, de apresentar o produto dele de uma maneira que convença as pessoas. E o que a gente vê na prática é que muitas pessoas que são muito técnicas, elas têm uma dificuldade nessa outra área, que é a dificuldade de vender o negócio. Às vezes o cara é um puta de um profissional, formado numa melhor universidade, com mestrado, com doutorado e por aí vai, e você vê que o cara não consegue ter sucesso na carreira. Você vê que tem um outro profissional que tem muito menos habilidade e capacidade técnica do que ele e que está muito bem. E muitas vezes esse cara que tem uma puta habilidade técnica vai trabalhar para o cara que não é tão técnico. Entendeu? Então, existe uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Dale Carnegie Institute. Ele fala assim, 85% do sucesso de um profissional vem da capacidade dele se comunicar, liderar e vender. Só 15% é da parte técnica. 15% da parte técnica. Então, e a gente inverte, né? A gente foca muito na técnica e menos nas outras habilidades. E aí o Empreendivet surgiu justamente disso, de mostrar para veterinários que eles precisam desenvolver outras habilidades que não somente a técnica para que eles tenham sucesso na profissão. Cara, olha que loucura isso. Essa semana, você acompanha meu trabalho aqui também e tudo mais, e eu venho falando muito sobre alta performance, sobre auto-performance ali, como o Joel e tudo mais. Só que eu tomei uma decisão essa semana, cara. Eu sou professor de educação física, sou formado em educação física. Eu tive um mentor de educação física que é meu sócio hoje, e ele tem uma formação ali onde fala de gestão de vendas, basicamente isso, para
para professor de educação física. E eu tomei uma decisão essa semana de focar a minha comunicação para o empreendedorismo na educação física, para professor de educação física. E você falando aqui, eu falei, caraca, abriu ainda mais a minha mente para o caminho que tem que seguir. Eu já tinha ali criado um esboço, mas você falando aqui, é realmente isso, cara. Por exemplo, na faculdade, a gente não aprende nada disso. A gente não aprende sobre finanças, sobre comunicação, sobre vendas, sobre marketing. E hoje, se o cara não aprende isso hoje, ele não vai ganhar dinheiro, cara. Porque você pode ver aqui, ó, os caras estão, os professores de educação física hoje, estão todos parados, todos dentro de casa. Entende? E aí? Fazer o quê? Como fazer? Entende? E a ideia agora minha, basicamente, é comunicar para esses caras. Comunicar especificamente para esses caras. O meu medo maior, e é legal falar de empreendedorismo, porque assim, eu sou empreendedor desde 2009. Eu venho ali com o sonho de empreender, de montar equipe, de ter um negócio e tudo mais. Montei alguns negócios, deu vários errados. O que deu certo meu foi uma academia, né? E aí o meu medo sempre foi assim, cara, eu não vou nichar tanto, porque eu quero abraçar muita gente, e quando eu abraçar muita gente vai ser muito melhor, porque aí eu vou ser maior e tudo mais. Só que, cara, o que eu percebo é que quanto mais nichado, melhor. Se você fala, eu sou médico, cara, você tem que nichar pro médico. Você não pode simplesmente querer falar para todo mundo, senão você não abraça ninguém. É como você tá com a mão aberta e quer abraçar e todo mundo escapando pelos seus dedos. Então, esse é um erro de muito empreendedor e empresário, cara. Não só da gente falando no nosso nicho aqui, mas o empresário, por exemplo, o cara que abre um box de CrossFit, por exemplo, ou o cara que abre uma academia, ou o cara que abre uma clínica veterinária, e ele não entende qual é o público que ele está atendendo. E ele fala assim, eu vou atender todo mundo que entrar eu atendo. Normalmente, no começo, às vezes até você precisa ter essa estratégia, mas você já precisa delimitar quem é o seu cliente. Porque, por exemplo, uma pessoa de 40, 50 anos, ela tem uma comunicação totalmente diferente de um jovem de 25, de 28. Ela gosta de coisas diferentes, ela se comunica de coisas diferentes. E se o seu público, a região onde você mora, por exemplo, é uma região que tem mais pessoas mais velhas, por exemplo, você vai abrir uma academia, você tem que fazer uma academia que comunique com essas pessoas, por exemplo. Ou se o seu público maior que te segue, se o público maior do teu negócio é um público mais jovem, por exemplo, um público classe A, classe B, classe C, você tem que entender e fazer e desenhar o teu negócio para conversar, comunicar com esse público. Não adianta você querer atender todo mundo, abraçar todo mundo, porque você vai deixar descontente o classe A, o classe B, o classe C, você vai deixar descontente uma parcela dos de 20, dos de 30, dos de 40, ou você vai agradar a mulher e desagradar o homem, e aí você quer abraçar todo mundo, mas no fim você não faz nem bem uma coisa e nem a outra. Exatamente. Então, quanto mais você entende e nicha o teu público, melhor e mais fiel você vai ficar com o seu cliente, vai se tornar, mais fácil vai se tornar o teu trabalho, a tua comunicação com ele, e você vai conseguir ter clientes mais satisfeitos. Show. Para o meio digital isso é muito importante, né? Nichar, mas para o físico, né? É importantíssimo também você nichar, porque aí você começa a fazer comunicação diferente. Você comunica numa campanha de Dia das Mulheres de uma forma diferente, que você sabe que a maioria é mãe. Então, você conhece realmente o seu cliente. Cara, isso é muito legal. Pensa só, você, por exemplo, que tem um box de CrossFit, pô, você fala assim, caraca, velho, eu quero inovar, não sei o que, eu quero fazer uma coisa diferente, vou fazer um aplicativo para mandar os treinos para a galera, tal, não sei o que, para vir, sei lá, uma ideia assim, eu vou fazer um aplicativo para que a pessoa consiga acompanhar a sua evolução. Aí você vai olhar lá, a maioria dos seus clientes, tipo assim, acima de 45, 50 anos, sei lá, estão jogando, tá, um exemplo, uma hipótese aqui. São pessoas que não têm o costume de usar um aplicativo, de usar essa tecnologia. E você pega, fala, não, vou criar, vou inovar, vou fazer um negócio diferente. É uma coisa que não comunica com o teu público, entendeu? E você gasta uma puta energia, uma puta grana para uma coisa que você não vai ter o resultado que você queria. Se você tivesse analisado quem é o teu público nichado, bem, poxa, você ia ver que
Isso não, ah, não, meu público é a galera mais jovem e tal. Não sei o quê. Normalmente a galera do cross é mais jovem, né? Tô dando um exemplo, assim. Então, poxa, isso pode ser uma estratégia que vá legal para você. Mas se a gente pensar num professor de educação física, por exemplo, de hidroginástica, sei lá, pô, a galera é mais velha. Então, talvez essa estratégia não seja uma estratégia que vá colar para esse público. Entendeu? Já tá. Então, quando você entende quem é o teu público, você tem uma estratégia mais certeira, né, cara? Você Uhum. consegue fazer um trabalho mais, é, mais focado mesmo para essa galera, para esse público aí. Total. Cara, muito legal a gente falar. Na verdade, a gente falou aqui apenas o início, né? E falou bastante de nicho aqui, nós falamos só sobre o seu negócio aqui. A gente fala o seguinte, Gustavão, qual foi, na verdade, primeiro, né? Eu sempre faço duas perguntas. Qual é a maior dificuldade hoje? Mas antes dessa, eu quero te perguntar o seguinte, qual foi a sua maior dificuldade para começar o seu negócio? Cara, eu tomei a decisão. Ou então aquela maior dificuldade antes de tomar a decisão. Porque, assim, dá medo. Quem é empreendedor, na verdade, o cara é empreendedor, ele não tem medo de nada. Ele só vai fazendo. Mas o cara que vira empresário, porque, assim, empreendedor é o cara que tem as ideias, que cria tudo, que tem a liderança, porque existe empreendedor e empresário, existe empresário que é empreendedor. Então, o empreendedor é o cara que toma a rédea do negócio, lidera, faz acontecer, vai lá, comunica, fala. Agora, o empresário é aquele cara que realmente fez acontecer e tem a empresa, abriu o CNPJ, cadastrou lá, pessoa física, abriu um negócio, está pagando imposto. E aí tem a diferença, né? O empresário e o empreendedor. Qual que é a sua dificuldade? Qual foi a sua dificuldade aí? Talvez antes de tomar a decisão ou depois de ter tomado, no início mesmo. Para quem está querendo abrir um negócio, que tem que ter... Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, cara, eu vou montar um e-book e vou vender. Isso não é empreender no início. Isso está vendendo um produto, está sendo vendedor. O empreendedorismo é você ter a ideia, movimentar o negócio e fazer realmente acontecer, né? Então, assim, tem diferença entre o empreendedor e o empresário. Mas qual foi a sua dificuldade? Me conta aí. Cara, na verdade, assim, ó, é muito legal isso que você comentou, porque o empreendedor realmente, o cara começa a fazer e vai. Eu não vi, quando você me mandou as perguntas ali, eu não consegui ver essa dificuldade, cara. Eu não consegui ver falar assim, poxa, no momento ali eu titubeei, eu tal, não sei o que, vamos abrir. Eu acredito que a minha maior dificuldade foi o seguinte, convencer a minha esposa, que não tem nada de empreendedorismo, ela é muito técnica, muito introvertida e tal, a arriscar e entrar no negócio de cabeça, entendeu? Porque a gente teve a oportunidade, dentro dessa oportunidade, a gente teria que abrir mão de algumas outras coisas, a gente precisou fazer uma dívida, não uma dívida muito grande, mas uma dívida pequena, porque até então a gente não tinha a grana para começar. E aí ela ficava assim, poxa, será que a gente vai ficar devendo esse dinheiro para minha mãe? A gente vai ficar devendo esse dinheiro e tal, não sei o que, vai dar certo? Será que a gente vai deixar o certo pelo duvidoso e tal? Então a minha maior dificuldade, eu vejo, que foi convencer ela, que era minha parceira ali, estava junto comigo, e que eu precisava dela para começar o negócio, do que realmente uma dificuldade que eu tinha, assim. Justamente por isso, você tocou no assunto do empreendedorismo, né? Na verdade, o que é empreender, né, cara? Empreender é você estar disposto a inovar, a fazer diferente, a correr risco. Então, poxa, será que um dono de uma padaria, ele é um empreendedor? Não necessariamente, você já falou bem isso, né? Poxa, se o cara faz igual todas as padarias, ele faz o pãozinho ali, vende e tal, ele não tem nada de diferente no negócio dele, ele no máximo é um empresário. Ele não é um empreendedor, porque o empreendedor é aquele que busca inovar, aquele que busca fazer algo de diferente. E existem várias características do empreendedor aí. Você puxou o link e já veio na minha cabeça aqui. Eu falei, vou compartilhar, vou trocar essa ideia, porque acho que agrega bastante aí. Existe a personalidade empreendedora e existe a conduta empreendedora. São coisas totalmente diferentes. A personalidade empreendedora é aquela pessoa que nasceu empreendedor. E tem várias pesquisas que mostram que somente de 3,5% a 5% da população mundial nasceu empreendedora. Tem os genes do empreendedorismo. Tem vários genes. 3 a O que acontece? De 3,5% a 5% da população nasceu empreendedora. É a personalidade, é o que a gente chama de personalidade empreendedora. E aí, o que está ligado nessa personalidade empreendedora? Quando a gente fala de personalidade, quando a gente fala de
de nós, seres humanos, 50% é genético, 50% é ambiente, que é o que a gente fala de variação biopsicossocial. Então, 50% dessas pessoas que nasceram empreendedoras, elas nasceram, 50% delas não, todas as pessoas, 3,5% a 5% da população mundial, elas nasceram com alguns genes que favorecem o empreendedorismo. E existem muitas e muitas pesquisas a nível mundial buscando descobrir e entender isso. E já existem algumas descobertas, por exemplo, de 3 genes que compõem o empreendedor. 3 genes, tá? Nessa variância biopsicossocial aí que eu falei para você, assim, como que esses genes, eles comandam, eles trabalham dentro do ser humano? De 3 maneiras. Uma maneira é a fisiológica. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com predisposição para alguma doença, por exemplo. Tá? E aí ela nasce, vem dos pais, hereditário, genético e tal. Essa é a herança fisiológica. Tem a herança fenotípica, por exemplo, a cor do cabelo, os olhos e tal. E tem a herança temperamental, que aí entra o que a gente fala do empreendedorismo. Dentro dessa herança temperamental, existem vários genes e tem 3 genes que são relacionados ao empreendedorismo. Tá? Que eles estão relacionados à capacidade de você correr risco, à capacidade de você inovar, a capacidade de você identificar oportunidades, associar as experiências e criar uma experiência nova. Então, por exemplo, poxa, a gente falou tá falando do cross, que é a tua área aí. Poxa, talvez antes de você montar o cross, o box de cross, ou antes de ter a ideia, você visitou vários boxes. E aí você viu várias coisas que você achou legal ali, uma experiência boa lá, tal. Você juntou todas essas informações dentro da tua cabeça e desenhou um modelo de negócio que mais se adaptou para o que você queria. Então, isso daí também é uma característica genética, que muitos empreendedores têm, de avaliar várias situações, várias experiências e criar dentro daquilo que ele entende como algo melhor para inovar, para criar um produto melhor. Então, tem um gene muito legal também, que é um gene chamado D4DR, que ele é presente em artistas, em pessoas que empreendedores, empresários e tal, mas principalmente em pessoas D4DR, tá? Eu estava lendo o último livro que eu li, o penúltimo livro que eu li foi o livro a biografia do Elon Musk. E aí eu identifiquei muito ele. Eu falei assim, cara, o Elon Musk, esses caras, o Steve Jobs, o Bill Gates, eles têm uma carga muito grande desse gene, velho. Porque é um gene que está muito relacionado às pessoas inconformadas, às pessoas que querem coisas novas, que querem fazer coisas diferentes, sabe? E aí você vai falar, caraca, até isso a nossa genética está associada. Então, quando a gente começa a entender isso, você consegue ver que existem pessoas que são essas pessoas que têm personalidade empreendedora, que são essas pessoas que não veem dificuldade para começar um negócio. Tem a ideia, fala, cara, vou fazer, vou começar. Você acabou de falar para mim, poxa, eu tive a ideia de vários negócios. Alguns quebraram, outros não. Poxa, por que não deram certo? Talvez porque a gente não fez um estudo de um plano de negócios adequado, um estudo de viabilidade e tal. Mas, eu nunca fiz isso, velho. Eu não tenho saco para fazer essas porcarias aí. Eu sou um cara que tem a ideia e pá, vamos fazer, vamos pôr em prática, vamos não sei o que e tal. Isso é bom, mas isso é ruim também, né? Porque é o que a gente falou, poxa, você corre muito risco, você tem muita ideia, você quer colocar tudo isso em prática. Então a personalidade empreendedora, ela é boa, mas ela é ruim, ela tem um risco muito alto aí de você tomar na cabeça. E existe a conduta empreendedora, que são as pessoas, a grande maioria dos empreendedores, são as pessoas que não nasceram geneticamente modificados aí para empreender, né, com a genética para empreender, mas são pessoas que ao longo do tempo elas vão aprendendo a empreender, ou por uma oportunidade ou por uma necessidade. Poxa, o cara ficou desempregado agora na época da crise, não tem mais o que fazer. Ele, tipo assim, ele não quer correr risco, ele tem o medo de começar um negócio e tal, mas ele não tem outra saída. E aí ele começa. E aí, ao longo da jornada, ele vai aprendendo a ser empreendedor. Então, a conduta empreendedora e a personalidade empreendedora. Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo que, por exemplo, eu não tive tanto essa dificuldade para começar. O Empreendivete, por exemplo, cara, eu comecei sem dinheiro nenhum. Vamos fazer um negócio,
vou lá, vou fazendo, vou conseguindo, vendo o ingresso ali, pago o salão para fazer o evento, faz um negócio aqui, pega um patrocíniozinho ali, paga o palestrante e vai, cara, e vai fazendo, e vai dando certo, e vai aprendendo com erro e ajusta ali, e as coisas vão dando certo, você já vai trazendo uma pessoa que sabe, que entende melhor do que você, e aí por aí vai. Deixa eu pegar um carregador aqui. Minha bateria deu sinal para acabar, senão não tava esperando isso. Vou pegar seu carregador aqui rapidinho. E só colocar aqui já, peraí. Ó, se você quiser anotar aí, para você dar uma pesquisada depois, são 3 genes que estão associados ao empreendedorismo, tá? É o NR2B, NR2B, Link1, Link1 e o D4DR. É D4DL. D4DR. L. Eu já tinha notado o D4DL aqui. E aí ainda existe também uma enzima chamada de monoamina-oxidase, que é a MAO, que ela, na verdade, os empreendedores possuem 1/3 a menos dessa enzima, que é uma enzima que ela regula a propensão de correr riscos. Qual que é a enzima? Monoamina-oxidase, MAO, M-A-O. Ela regula a propensão a correr risco. Então, empreendedores, pessoas que praticam esportes radicais, salto de paraquedas, normalmente tem até 1/3 a menos da produção dessa enzima. Cara, que legal. Que legal. É, massa. Totalmente útil, assim. Você falando, eu fiquei aqui, cara, eu sou bem parecido com essa galera que não tem medo, ou então que cria novas ideias do nada. Eu converso com algum empresário e fico, nossa, caraca, tinha oportunidade de fazer isso, isso e isso. Então a minha cabeça, ela não para. Ela fica o tempo inteiro criando novas oportunidades, novas expectativas. Eu estava conversando com um dono de um mercado essa semana agora, e eu falei, caraca, dá pra gente fazer isso, e dá pra gente criar um novo negócio aqui. E aí ele falou, cara, realmente a ideia faz sentido. Por exemplo, nesse meio a essa crise que a gente está vivendo, né? Eu não gosto de chamar de crise, mas essa dificuldade, esse momento que a gente está passando, o que eu fiz? As empresas estavam precisando de delivery. Tá fazendo muito delivery. E aí eu conversando com um amigo no mercado, fui fazer uma compra e encontrei um amigo meu e falou, cara, eu tô perdendo a oportunidade de venda porque o meu delivery está muito ruim. É por telefone e o iFood é muito caro, o percentual e tal. Eu falei, caraca, se a gente criasse um aplicativo para você, pensei, né? Na mesma semana eu comecei a pesquisar, eu criei uma empresa aqui que chama Resultado Digital, tem o quê? 2 semanas, e comecei a vender esse aplicativo. Eu criei um aplicativo, montei um aplicativo onde facilita o delivery do cara, entende? Então Legal, é simples, e aí o cara consegue fazer o pedido da casa dele, a taxa é muito mais baixa do que o natural, e outra, divulga o negócio do cara, porque grande maioria dos empreendedores dos negócios que estão dentro do iFood, por exemplo, eles divulgam o iFood, divulga quem? Divulga o iFood. Então a minha ideia é entregar isso para o cliente com a marca dele, um preço bem mais em conta, só que um negócio de forma mais eficiente, sabe? E foi de uma conversa de 5 minutos. Então isso faz totalmente sentido. Não é... Às vezes você fica pensando, mas isso aí é no tempo. No tempo você aprende, né? Que é o que você falou, é a conduta. É o que te faz aprender isso. Mas tem a ver realmente com o gene total. Faz totalmente sentido. Não, sabe aquela pessoa que, tipo assim, o cara vende a casa dele para abrir um negócio, vai morar de aluguel, vai morar na casa da sogra, tipo assim, não, cara, eu acredito nesse negócio e vou fazer acontecer. É esse tipo de pessoa, entendeu? A pessoa que nasceu com a veia empreendedora, tipo assim, o cara não tá nem aí, velho. Se o negócio vai quebrar e ele vai perder a casa dele, vai ter que ficar morando de aluguel, entendeu? Ou morando na casa, sei lá, vender o carro, vai andar de a pé, por exemplo. Então, são essas pessoas, assim, são as pessoas que são realmente empreendedoras. Caraca, esse cara... Porque, cara, ficou muito o termo empreendedorismo hoje, nos dias atuais,
ficou muito banalizado, né? Tudo empreender. Ah, isso aqui é empreender. Ah, isso aqui é empreender. E aí todo mundo virou empreendedor, mas na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Se eu for entender, buscar, pesquisar a fundo realmente o que é empreender, meu, às vezes o cara que tem um carrinho de pipoca na esquina é muito mais empreendedor do que o cara que tem uma concessionária de carro, entendeu? Porque o Total, cara que tem uma concessionária de carro, às vezes ele é tão quadrado no negócio dele, ele é muito empresário. Mas o cara que tem uma barraquinha de pipoca lá, ele está entregando, ele está fazendo pipoca de 5, 6 tipos de sabores diferentes, ele está, sei lá, ele está inovando, ele está fazendo coisa diferente, ele é muito mais empreendedor. e aí vem a Entendeu? oportunidade também, né? Às vezes aquele cara da concessionária teve uma oportunidade de milhões para poder investir. Põe esses milhões na mão do pipoqueiro, por exemplo. Pois é, velho, Porque o pois cara é. não teve, o ambiente que ele viveu deu aquela oportunidade para ele. Então ele está Com batalhando ali. certeza. Com certeza, talvez ele consiga chegar onde ele, a nível maior, né? Mas aí é o nível do ambiente que o cara viveu, do ambiente, a oportunidade que ele teve. Cada um tem a sua oportunidade. O cara, ele vai poder talvez ser um ótimo empresário. Só que isso tem conta, isso tem data de validade, né? Porque hoje as empresas que não inovam, as empresas que os empresários não são empreendedores, isso tem uma certa data de validade, porque vai acabar. Os caras têm que inovar. Sabe que interessante você falando isso, velho? Ontem eu fiz uma hortinha aqui em casa. Eu mudei meu apartamento para casa nesse período de corona aí e tal. E aí eu fiz uma hortinha aqui em casa, no fundo de casa aqui. Aí eu fui procurar umas cercas para ficar bonitinha a hortinha e tal, não sei o quê. Aí, meu, fui na Leroy e tal, R$69, 80 centímetros de cerca, assim. Eu ia precisar de 8 metros, assim, para fechar os dois lados. Falei, cara, eu vou gastar uma grana nisso aqui. Eu vou fazer essa porcaria disso aí, comprar umas madeirinhas, pegar lá, beleza. Fui na madeireira bem tradicional, assim, perto da minha casa aqui. Aí, beleza. Tipo assim, você vê que é aquela coisa bem tradicional, um senhor mais de idade, dono da madeireira, que me atendeu e tal, beleza. Fui lá, fiquei com uma meia hora conversando com ele, medindo lá quanto que ia precisar de madeira. Tá, no senhor, vamos fechar a conta, beleza. Deu R$111 a minha conta. Tipo assim, dá 2 quilômetros da minha casa. 2 quilômetros da minha casa. Ele queria me cobrar 50 pau de entrega, velho. Eu falei, mas você quer me cobrar 50% do valor da madeira? Estou pagando R$100 nas madeiras aqui. Você quer me cobrar 50 pilas só para entregar? Não, deixa quieto, não faz sentido, entendeu? E aí é o que a gente viu. Se o empresário não se adaptar, cara, e mudar a maneira de negócio dele, vai quebrar, bicho. Porque ninguém mais tá. As pessoas não querem mais, tipo assim, pagar R$50 para entregar, entendeu? Uma coisa que era antigamente ninguém reclamaria, mas hoje, na atualidade, o que a gente está vendo aí, pô, frete grátis não sei para onde, compra isso, ganha aquilo, não sei o que e tal. Cara, ninguém mais quer fazer o negócio como antigamente. Então a gente tem que pensar em coisa nova, tem que fazer diferente. Gustavão, e qual que é a sua maior dificuldade hoje, cara? Dentro da sua empresa, do seu negócio, qual que é a maior dificuldade hoje? O que você passa hoje? Boa. Cara, assim, ó, na verdade, a empresa nossa, depois desse período de pandemia aí, mudaram algumas coisas com relação à minha rotina. Porque a gente tinha uma rotina muito tranquila, muito certa, assim, e eu conseguia fazer muitas coisas no dia a dia. Por quê? Eu tenho uma filha de 3 anos, então minha filha ia para a escola de manhã, ficava na escola e tal, a gente conseguia trabalhar, buscava ela à tarde na escola, então eu tinha esse período da tarde, da manhã, para fazer muita coisa, para cuidar da empresa, tal e tal. Calhou, consequentemente, que nasceu a minha filha mais nova em fevereiro, nasceu dia 19 de fevereiro. Então a gente já ia mudar um pouco da nossa rotina, mas a princípio conseguiria manter muita coisa. Quando veio essa questão de corona e tudo mais, a escola parou um monte de coisa e tal, então a gente não pode ter a gente dentro de casa para falar assim, vou pedir para alguém vir ajudar a cuidar das meninas, tal. Então é uma responsabilidade que é nossa, e da minha esposa. E uma filha de 3 anos, velho, ela acorda às 6 horas da manhã já pulando, correndo, vai dormir 9, 10 horas no mesmo pique que ela acordou. Então, assim, isso está me demandando muito, muito tempo, muita energia. A minha maior dificuldade hoje é conseguir adaptar a minha rotina de trabalho com a minha rotina aqui dentro de casa para conseguir cuidar também
né, da família e tudo mais. Com a empresa, graças a Deus, por exemplo, nas 2 primeiras semanas do dia 15 de março, as 2 últimas semanas de março, por exemplo, a gente rapidamente criou uma estratégia dentro da empresa, pararam ônibus aqui em Campo Grande, teve uma série de coisas que aconteceram aqui que também nos forçaram a tomar algumas atitudes. E aí o que aconteceu? Eu tive que reduzir a equipe por conta de gasto com transporte e tudo mais, e até por redução também, reduzir o número de pessoas e tal. A gente reduziu alguns serviços que não eram tão essenciais dentro da empresa. Nós tivemos uma vantagem muito grande que a gente não precisou fechar. A gente é considerado serviço essencial. Então, graças a Deus, a gente não precisou fechar 100%, a gente continua atendendo. E aí, por uma coisa que eu já vinha fazendo já há uns 4 anos, que é treinar a equipe, reuniões semanais constantes e tudo mais, eu consegui que a minha empresa e a minha equipe rode, a empresa esteja trabalhando, continue trabalhando sem a minha presença. Então, nas últimas 2 semanas de março, por exemplo, sem a minha e sem a minha esposa, porque a minha esposa também ela desenvolve um papel muito importante dentro da empresa. E acabou que, quando a gente planejou a gravidez e ela engravidar e ter a nenê, ela iria se distanciar da empresa por um período e eu ficaria lá por um período maior. Acabou que, com essa questão de coronacrise, nós 2 tivemos que sair, porque tinha que cuidar das crianças e tudo mais. Uhum. E aí, como a gente já vinha nessa rotina de treinar a equipe, de delegar função para a equipe e condicionar eles a fazerem as coisas sem a nossa presença, a empresa acaba rodando sem nós. Sabe? Então, graças a Deus, essa dificuldade empresarial, vamos dizer assim, eu não estou tendo tanto. Porque eu tenho as pessoas lá, eu consigo trabalhar home office, fazer os pagamentos, fazer as coisas aqui em casa. A minha esposa também tem uma rotina de trabalho de algumas coisas que ela ainda continua fazendo da empresa em casa. E aí a gente conseguiu contornar tudo isso, sabe? A maior dificuldade minha justamente está sendo me adaptar a essa nova realidade, sabe? De ter que ficar em casa. Por exemplo, eu vim fazer a live aqui, a minha filha, não, pai, vamos brincar, não sei o quê e tal. Ficou brava e emburrada, entendeu? Porque ela queria que eu fosse dar uma volta com ela na rua, eu de bicicleta e ela de carrinho. Então, tipo assim, a maior dificuldade justamente é essa, sabe, cara? Conseguir conciliar essa demanda familiar com as rotinas que eu tenho. Por exemplo, minhas redes sociais pararam um pouco nesses últimos períodos, nesses últimos 15 dias, principalmente. Porque a demanda está tão grande de coisas que eu tenho que fazer aqui, acabou mudança e tudo mais, que eu não consegui conciliar tudo isso. Então, a maior dificuldade que eu tenho e que eu estou vendo de outras famílias que também têm filhos é justamente adaptar essa rotina de conseguir manter uma performance de trabalho com a família em casa. Total. Eu percebi, os meus alunos mesmo, que os filhos estão em casa, cara, eles falam, Bruno, eu não vou treinar, eu não consigo nem treinar, vou parar. Então, assim, eles decidiram parar porque basicamente não estão conseguindo manter o seu dia a dia com o seu filho em casa, porque não tinha isso, né? Então mudou, e aí é o moleque que você falou. Criança pequena, já acorda com energia e dorme com energia, então acaba que é realmente um desafio. Mas, Gustavo, pra gente fechar aqui, cara, super interessante o bate-papo de hoje, foi muito, muito, muito produtivo mesmo. Cara, é muito bom. Mas me fala o seguinte, se você pudesse deixar hoje uma mensagem, uma única mensagem para quem quer empreender, para a galera que está com medo nesse momento, ou que o ensinamento que você teve na sua vida que fez tudo mudar, o que seria isso? Cara, é uma frase que eu falo muito, que eu aprendi com um mentor meu, eu estou copiando essa frase dele, tá? E a frase é o seguinte, que é a frase que tem me ajudado nesses dias, e é o ensinamento que me fez chegar nesse ponto que eu falei para você, de hoje não precisar ir na empresa e tudo mais. O ensinamento é o seguinte, não queira ser o seu negócio. Tá? Não tenha um negócio, não seja um negócio, tenha um negócio. É totalmente diferente. Você, quando é um profissional, por exemplo, como nós, tá? Professor de educação física, um médico veterinário, um advogado e tal, que tem uma profissão que depende dele, muitas vezes ele é um negócio e ele fica refém do negócio.
E aí acontece, tipo assim, ninguém nunca imaginou, por exemplo, que as academias iriam fechar. E aí o cara que é professor de educação física que dá aula, ou o cara que é personal, tal, como que ele vai fazer, cara? Se o cara é o negócio dele, ele se ferrou. Ele se Ele é, ferrou, né? porque a receita, entendeu? Ele é o negócio dele, ele não tem um negócio. E aí é que é a diferença. Quando você tem o seu negócio trabalha para você. Só que também é uma diferença que as pessoas falam, ah, então beleza, eu abri a minha empresa, eu tenho meu negócio. Negativo. Grande parte dos empresários, eles ainda são o negócio deles. Porque eles não transformaram a empresa deles e para que a empresa rode, trabalhe sozinha sem a presença dele. Ele é tão centralizador ou ele precisa fazer as coisas que se ele sair da empresa, a empresa quebra. Então, a analogia que eu sempre faço, que eu aprendi, é o seguinte, poxa, se você sofresse um acidente de carro, hoje você precisasse ficar 6 meses acamado, o que aconteceria com a tua empresa? Com a tua vida financeira? Com a tua vida, será? Você ia quebrar de vez? Os negócios, cara, vou ficar endividado, quebrou minha empresa, faliu, ou você conseguiria sobreviver esses 6 meses? Total. Então, essa é a dica, cara. Não queira ser o seu negócio, tenha um negócio. Legal. Ah, é muito diferente, é muito diferente. Hoje, se eu não tivesse esse pensamento, hoje eu não conseguiria deixar a minha equipe lá trabalhando e eu aqui fazendo essa live com você. Total, cara. Faz sentido demais isso. Entendeu? Então, esse é o ensinamento que mudou a minha chave, que virou a minha chave a partir do momento que eu comecei a entender isso, a entender que eu preciso criar alternativas para que não dependa simplesmente de mim, do meu trabalho, da minha força, porque isso é finito, cara. A minha força acaba, a minha saúde acaba, o meu tempo é limitado. A partir do momento que eu começo a criar oportunidades para que não dependa simplesmente de mim, as coisas mudam. Total. Posso sofrer um acidente, posso ficar uma semana fora, posso ficar 15 dias fora, que a empresa vai rodar, que as minhas finanças não vão sofrer tanto e eu vou conseguir passar por esse momento mais tranquilamente. Show. Cara, sensacional. Obrigadão mais uma vez pela presença aqui. Nosso tempo está acabando, mas, cara, eu aprendi muita coisa. Foi uma aula para mim isso aqui. Foi eternamente grato aí sobre empreendedorismo. Vou até te chamar aí no WhatsApp para a gente conversar um pouco mais a respeito, porque muito me interessou algumas coisas que você falou. O genes, a enzima, é algo que eu já tinha ouvido falar há muito tempo e nunca estudei sobre. Mas como eu estou agora fazendo essa transição aí para falar sobre empreendedorismo para personal trainer, eu vou ir para pessoa de educação física, eu vou precisar bastante entender um pouco mais sobre isso aí para poder levar isso para essa galera também. Mas, cara, obrigado. Tem umas mesmo, dicas de livros. pessoal. Tem umas dicas de livro massa aí para você. Ah, sim. Me manda já. Beleza. Um dos livros é O Cérebro de Alta Performance. Show. É do Luiz Fernando Garcia. Ele fala bastante dessa questão de genes. Na verdade, eu aprendi essa questão de conduta empreendedora, personalidade empreendedora com ele. Tá? É o Cérebro de Alta Performance, Luiz Fernando Garcia. Vou comprar. Topíssimo. Livro bem legal, velho. Demais, vou comprar demais. Eu adoro leitura, então eu vou comprar esse livro para colocar na minha lista aqui. Cara, depois obrigado. Eu te mando uma foto dele, mano. Fechou. Eu até vi, você fez uma postagem desses dias, não fez? Fiz. Esse livro eu li ele Eu li esse livro no ano passado, cara. Um livro muito legal, Foi a indicação de um mentor, e aí comecei a ler, e é um livro muito técnico, assim, tem muita informação teórica, como essa que eu te falei, o gênio do empreendedorismo, mas é um livro que te leva a fundo, a entender realmente, poxa, empreendedorismo não é só esse oba-oba que a galera tá falando aí, né? E faz entender como que o nosso cérebro funciona, por que o cérebro, como você condiciona o teu cérebro a ter alta performance. Legal, show de bola. Gustavão, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado pela presença aqui. Está sempre aberto as portas para a gente fazer mais trabalho juntos e pode ficar tranquilo que eu vou te incomodar bastante aí, viu? Certeza, tamo junto, velho. Tamo junto. Vamos fazer umas coisas juntos aí. Obrigado, até mais, hein, Gustavo? Abraço. Isso, abração, até mais. Até.